Há um momento na vida de muitas mulheres em que o espelho se torna um território de conflito. A pele já não devolve a mesma firmeza, o cabelo muda sua textura, e os traços começam a carregar a marca do tempo. Surge, então, um medo profundo, o de se tornar irrelevante, de perder brilho, de passar despercebida. Não se trata apenas da aparência, mas de uma sensação de apagamento, de uma angústia silenciosa de que o mundo já não a enxerga com a mesma intensidade. Viktor Frankl nos lembra que a maneira como enfrentamos cada circunstância é capaz de moldar a experiência do tempo. O corpo pode envelhecer, mas uma alma que encontra sentido continua a irradiar vitalidade. Quem descobre um para quê sustenta uma luz que os anos não apagam. É essa atitude interior que redesenha a relação com o tempo. Quando a propósito, cada dia, mesmo marcado por rugas ou limitações, ganha a beleza de uma resposta autêntica à vida. Carl Jung descrevia a segunda metade da vida como o período em que as máscaras sociais, a persona, começam a cair. É quando o self, o núcleo mais profundo da psique, pede centralidade. Nesse estágio, a beleza deixa de ser apenas superfície e se transforma em radiação de inteireza. Não é a juventude biológica que encanta, mas a presença serena de quem está reconciliada consigo mesma. O olhar ganha profundidade, a postura transmite sabedoria, e o rosto se torna testemunho de uma história integrada. O segredo não está em vencer o relógio, mas em sincronizar energia, sentido e cuidado. As mulheres que parecem desafiar o tempo não negaram, tampouco tentaram pará-lo. Elas aprenderam a caminhar em ritmo com o que a vida lhes oferece, transformando cada fase em oportunidade de expressão. É como um relógio solar, ele não precisa correr, não precisa se rebelar contra a passagem das horas. Basta alinhar-se à luz certa, e então marca o tempo com dignidade. É isso que verdadeiramente rejuvenesce uma alma. Não o combate ao tempo, mas a sabedoria de se colocar na luz que a vida oferece. Não a fuga das mudanças, mas a coragem de transformar cada estação em símbolo de vitalidade. Assim, a mulher não apenas envelhece, ela amadurece em beleza e se torna presença que inspira, presença que permanece. Há uma vitalidade que não depende de cremes caros, de tratamentos estéticos ou de disfarces momentâneos. Essa vitalidade nasce da coerência interior, da harmonia entre o que sentimos, pensamos e fazemos. Quando uma mulher vive constantemente em modo agradar, dizendo sim quando seu corpo pede não, sorrindo quando seu coração está cansado, essa dissonância começa a drenar a energia mais preciosa que ela possui. A vida perde cor, o olhar se apaga, e o corpo carrega o peso de um desgaste que não vem da idade, mas da falta de autenticidade. A ciência confirma essa sabedoria antiga. A neurociência mostra que quando vivemos em incoerência crônica, escondendo sentimentos, ignorando necessidades, traindo desejos íntimos, o corpo responde com estresse prolongado. O cortisol circula em excesso, provocando inflamações sutis, acelerando o envelhecimento celular, afetando pele, sono, humor e até a postura. Não é apenas uma questão de saúde física, é também uma questão de presença. A alma, quando não se sente ouvida, cobra através do corpo. Por outro lado, pequenas escolhas de coerência, repetidas todos os dias, têm poder de devolver frescor e brilho ao rosto. Não se trata de mudanças radicais, mas de microfidelidades. Beber água quando o corpo pede hidratação, movimentar-se para lembrar que os músculos ainda têm vida, enviar uma mensagem honesta quando a alma deseja verdade, reservar 15 minutos para nutrir um projeto pessoal que alimenta o propósito. São gestos mínimos, mas que alinhados criam uma orquestra vibracional que sustenta a juventude. É como afinar um instrumento diariamente. Não adianta esperar o concerto para se lembrar da afinação. A música só floresce quando, a cada dia, o instrumento é cuidado, ajustado, respeitado. Assim também é a vida. Cada escolha coerente é um ajuste, uma nota que devolve harmonia à melodia do ser. As rugas podem permanecer, mas a música da presença retorna, e é essa música que os outros percebem como juventude. Coerência energética é, portanto, um segredo espiritual. Ela devolve à mulher a capacidade de sentir-se inteira. E essa inteireza, mais do que qualquer aparência, é o que faz com que pareça desafiar o tempo. Não porque negou a idade, mas porque aprendeu a viver em sintonia com sua verdade. Há quem confunda a vitalidade com movimento incessante, como se fosse preciso estar sempre em busca de novidades, estímulos e conquistas para provar que a vida ainda pulsa. Mas essa corrida constante, longe de rejuvenescer, gera um cansaço que rouba brilho do olhar e leveza do corpo. É como viver de fogos de artifício,
um clarão passageiro seguido de escuridão. No fundo, essa busca compulsiva é mais sinal de esgotamento do que de vitalidade. A neurociência nos mostra o motivo. O prazer imediato, quando buscado de forma frenética, gera picos intensos de dopamina, mas esses picos são seguidos de quedas bruscas. Quanto mais frequentes são esses estímulos, mais baixa fica a linha de base da dopamina no cérebro. O resultado é apatia, falta de motivação, um rosto marcado pelo vazio. É como se a alma, esgotada pelo excesso de excitação, já não tivesse forças para iluminar a expressão. O segredo está em cultivar aquilo que podemos chamar de prazeres tônicos, experiências estáveis, que não produzem explosões momentâneas, mas calor duradouro. São vínculos profundos, caminhadas na natureza, momentos de silêncio nutritivo, uma rotina que carrega sentido. Esses prazeres não apagam o fogo rapidamente, mas sustentam a chama. E é essa chama que ilumina o rosto, suaviza a postura e transmite serenidade. Para alcançar esse estado, não é necessário eliminar todos os estímulos da vida moderna, mas aprender a substituí-los. Trocar a rolagem sem fim nas telas antes de dormir por um banho morno e uma leitura breve. Transformar a busca ansiosa por novidades em um ritual que realmente nutre corpo e alma. É menos sobre cortar e mais sobre escolher aquilo que sustenta, e não aquilo que desgasta. A metáfora é simples. Viver de dopamina frenética é como depender de fogos de artifício, intensos, mas passageiros. Já uma relação madura com o prazer é como sentar-se diante de uma lareira, menos espetáculo, mais calor. O rosto se ilumina, não pelo excesso de estímulo, mas pela chama constante de uma vida que aprendeu a se nutrir em profundidade. E essa chama é o que dá à mulher a aparência de desafiar o tempo. Há uma presença difícil de descrever, mas impossível de não perceber, quando estamos diante de uma mulher que encontrou o seu propósito. É como se sua energia ocupasse o espaço antes mesmo de suas palavras. O olhar brilha, não porque ignora as marcas do tempo, mas porque carrega uma chama que o tempo não consegue apagar. Viktor Frankl dizia que o corpo é passageiro, mas o sentido sustenta a alma. E quando a alma encontra um para quê, a vida ganha uma direção que dá postura, dignidade e serenidade a cada gesto. O grande engano de muitos é acreditar que o propósito deve ser adiado. Pensamos, quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, quando houver recursos suficientes. Mas esse adiamento rouba algo precioso, a vitalidade do presente. O tempo não espera. Uma vida constantemente empurrada para o amanhã se torna uma vida esvaziada de hoje. O rosto de quem vive sempre à espera reflete essa ausência, perde intensidade, perde frescor, perde o magnetismo que vem de estar conectada ao aqui e agora. Propósito não é luxo do futuro. Ele é necessidade do presente. E ele não precisa nascer de grandes projetos ou conquistas extraordinárias. Ele pode florescer em pequenas ações, carregadas de sentido. Uma mulher pode reencontrar propósito ao ensinar alguém uma habilidade simples, ao cuidar de um jardim, ao escrever suas memórias, ao oferecer escuta atenta a quem precisa. O que importa não é o tamanho da ação, mas a profundidade do para quê que a sustenta. Uma prática que pode revelar essa direção é revisitar sua própria história e reconhecer os momentos em que, mesmo diante da dor, você conseguiu permanecer de pé. Pense em 10 situações em que foi maior do que a dificuldade. Em cada uma delas, existe um verbo escondido: servir, criar, ensinar, transformar, proteger, inspirar. Esses verbos formam uma linha de sentido, um fio condutor que acompanha sua vida como uma melodia que insiste em voltar. Ao escolher uma pequena ação semanal alinhada a esse verbo, você começa a reacender a chama que sustenta sua alma. O efeito disso não é apenas interior. Ele transborda para a expressão, para a postura, para o modo de andar no mundo. O rosto de quem tem propósito revela firmeza e leveza ao mesmo tempo. É como se as sobrancelhas se erguessem com a dignidade de quem olha para além das circunstâncias. A fisionomia de uma vida com direção é mais vibrante, mais viva, mais bela. O corpo pode carregar anos, mas a presença transmite eternidade. A metáfora do farol traduz com perfeição essa realidade. O farol não encurta a noite, não dissipa a escuridão, não apressa o amanhecer. Mas ele impede o naufrágio, oferece direção e renova a coragem dos que navegam. Assim também é o propósito. Ele não apaga as marcas do tempo, mas ilumina cada passo, evitando que a vida se perca em águas turbulentas.
Uma mulher com propósito não desafia o tempo porque tenta pará-lo. Ela o desafia porque caminha com uma chama interior que se recusa a apagar. Essa chama ilumina sua presença, atravessa as estações e faz com que sua vida, em qualquer idade, seja testemunho de beleza, dignidade e sentido. É esse fogo silencioso, mantido aceso dia após dia, que a torna inesquecível e eternamente jovem em espírito. Há marcas que o tempo não desenha no rosto, mas que surgem do desgaste de uma vida sem limites claros. Quantas vezes dizemos sim quando nosso corpo grita não? Quantas vezes cedemos para evitar o desconforto, acreditando que isso é bondade, quando na verdade é medo de rejeição? Essa entrega contínua, sem pausas, mantém o coração em alerta constante, o corpo em tensão, a alma em estado de vigilância. E essa vigilância cobra um preço, não apenas na saúde emocional, mas também no rosto, no sono, na imunidade. A ciência nos mostra que viver sem limites adequados mantém o sistema nervoso simpático ativado por longos períodos. É como se estivéssemos sempre prontos para enfrentar uma ameaça, mesmo quando não há perigo real. Esse estado constante de estresse desgasta a pele, acelera inflamações, prejudica a qualidade do sono e mina a energia vital. O que deveria ser cuidado vira esgotamento. O que deveria ser amor vira autocancelamento. Estabelecer limites amorosos não é erguer muros, é cultivar jardins. É dizer aqui termina o que me faz bem e aqui não permito que nada destrua. É um gesto de respeito consigo mesma que, longe de afastar quem ama, afasta apenas aquilo que drena, aquilo que invade, aquilo que mina sua força silenciosamente. Quem realmente a ama não se ofende com seus limites. Pelo contrário, reconhece neles a maturidade de quem aprendeu a cuidar do próprio espaço. Um caminho simples para cultivar esse hábito é observar o incômodo antes de sufocá-lo. Reconhecer a sensação no corpo, respirar algumas vezes, encontrar uma frase curta que resuma sua verdade e repeti-la com calma. O limite não precisa ser agressivo. Ele pode ser sereno, mas firme. A serenidade não diminui sua força, ao contrário, a intensifica. A metáfora é a da cerca viva. Ela protege o jardim sem transformá-lo em fortaleza. Permite que a beleza floresça dentro, ao mesmo tempo em que delimita o espaço. Assim também são os limites amorosos. Não impedem o encontro, mas preservam a essência. E essa preservação é um dos segredos da juventude interior, pois quem aprende a se proteger carrega no rosto leveza de uma alma que já não precisa se desgastar para ser aceita. Os limites, portanto, não são barreiras contra o amor. São convites à verdade. São o modo mais maduro de cuidar de si e, ao mesmo tempo, cuidar dos vínculos. Porque uma vida sem limites adoece. Mas uma vida que aprende a traçar fronteiras descobre, dentro de si, a possibilidade de florescer com dignidade em qualquer idade. Vivemos em um tempo em que até a espiritualidade muitas vezes se tornou performática. Repetem-se frases de efeito, acumulam-se afirmações positivas, multiplicam-se práticas que parecem belas por fora, mas que, na intimidade, não encontram sustentação. A mente grita desejos, mas o corpo não sustenta a vibração. O resultado é frustração, como se estivéssemos fazendo tudo o que ouvimos que deveríamos fazer, mas sem colher a serenidade prometida. O silêncio é, nesse sentido, um remédio esquecido. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que nutre, que organiza, que integra. A neurociência confirma esse mistério. Em momentos de silêncio, o cérebro ativa redes em modo default, que ajudam a consolidar memórias, a reorganizar emoções, a criar insights inesperados. O que parecia confuso começa a se alinhar. O que parecia pesado encontra um espaço para se dissolver. Criar instantes de presença silenciosa é como oferecer alimento ao espírito. Não exige horas de retiro, mas alguns minutos de entrega real. Respirar de forma profunda, percorrer o corpo com atenção, contemplar o que ainda é bom mesmo em meio às dificuldades. Essa pausa não busca mudar o mundo exterior, mas alinhar o mundo interior. E quando isso acontece, a expressão muda, o semblante descansa, o corpo retoma equilíbrio. O contraintuitivo é que muitas práticas de manifestação ou oração não se concretizam justamente porque são feitas em estado de agitação. O desejo é repetido, mas o corpo não o sustenta. A mente grita, mas o coração ainda está tenso. Só quando o silêncio encontra espaço é que a alma se abre para receber o que pede. É no descanso interior que a vida encontra solo fértil para germinar. A imagem é a do lago.
Quando suas águas estão agitadas, mesmo o sol mais radiante se reflete de forma distorcida. Mas quando o lago repousa, torna-se espelho perfeito do céu. Assim também é o ser humano, quando encontra silêncio nutritivo, reflete com mais clareza a luz da vida. Não se trata de calar tudo, mas de se permitir o espaço onde a alma pode respirar. Esse é um dos segredos das mulheres que parecem desafiar o tempo. Aprenderam que o silêncio não envelhece, o silêncio rejuvenesce. Há um ponto na vida em que a mulher é chamada, muitas vezes sem palavras, a atravessar um limiar invisível. É como se a alma dissesse: o tempo da donzela terminou, agora é hora de outra força vir à tona. Carl Jung explicava que, na segunda metade da vida, novos arquétipos emergem do inconsciente coletivo. Eles não são escolhas conscientes, mas convites inevitáveis. Um deles é o arquétipo da anciã sábia, que pede passagem para assumir o lugar da donzela que um dia fomos. Quando aceitamos esse chamado, o rosto, o corpo e a energia se transformam. Quando resistimos, a luta contra o tempo nos envelhece mais do que a própria idade. O apego à juventude eterna é uma das ilusões mais cruéis da nossa cultura. Vivemos em um mundo que glorifica o brilho da novidade e despreza a serenidade da maturidade. Mas insistir em permanecer eternamente jovem não prolonga a vitalidade. Ao contrário, gera tensão, medo, ansiedade, desgaste. O corpo carrega essa luta silenciosa, o rosto se endurece, o olhar perde suavidade. É como segurar algo que já não nos pertence. E quanto mais tentamos agarrar, mais rapidamente escapa. A anciã sábia, ao contrário, não precisa negar nada. Ela não esconde rugas, não disfarça cabelos brancos, não luta contra as marcas que o tempo escreveu. Ela as acolhe como símbolos de passagem, sinais de que viveu intensamente, que caiu, que se levantou, que amou, que perdeu, que aprendeu. Cada linha no rosto se torna narrativa, cada traço se transforma em testemunho de sabedoria. Sua beleza não está no disfarce, mas na verdade. É uma beleza que inspira confiança, porque não depende de ilusões. Assumir esse arquétipo é, de certo modo, uma cerimônia silenciosa. É trocar de manto. Retirar os velhos papéis que já cumpriram sua função, o da salvadora, que sempre precisa consertar tudo, o da agradadora, que se anula para ser aceita, o da donzela eterna, que tenta congelar o tempo, e vestir um novo traje, tecido de autenticidade, liberdade e presença. Nesse novo lugar, a mulher não precisa mais implorar reconhecimento. Ela já sabe quem é. Sua força vem da serenidade. Sua presença irradia magnetismo não porque precisa chamar atenção, mas porque já não precisa dela. O efeito dessa passagem é profundo. A luta com o espelho se desfaz. O medo do envelhecimento cede lugar a uma confiança silenciosa, a de que cada fase da vida traz uma beleza única, e que não precisamos ser iguais às anteriores para continuarmos plenas. O rosto, antes marcado pela ansiedade da comparação, ganha suavidade. O olhar, antes preocupado em ser aceito, passa a transmitir paz. É nesse estado que a vitalidade retorna, não como juventude artificial, mas como plenitude madura. A imagem que traduz essa transformação é a da lua minguante. Ela não brilha com a força da lua cheia, mas carrega uma luminosidade misteriosa, uma claridade suave que guia viajantes nas noites mais longas. Sua luz não compete com o sol, nem com a lua cheia. Ela tem um papel próprio, silencioso e necessário. Assim também é a mulher que abraça a anciã sábia. Sua beleza não está em competir com o frescor da juventude, mas em oferecer algo que só a maturidade pode dar: profundidade, serenidade, magnetismo sereno. Esse é um dos maiores segredos espirituais das mulheres que parecem desafiar o tempo. Elas não se aprisionam na luta contra a juventude perdida, mas acolhem a vida em toda sua inteireza. Não se preocupam em ter a luz mais intensa, mas em oferecer uma luz autêntica. E por isso, permanecem inesquecíveis, não porque desafiaram a idade, mas porque escolheram viver cada ciclo em sua plenitude, transformando o tempo em aliado e não em inimigo. Há uma sabedoria que não vem dos livros, nem de teorias, mas da escuta silenciosa do próprio corpo. Muitas mulheres, com o passar dos anos, acostumam-se a interpretar certos sinais como normais da idade. A insônia que insiste em roubar noites, a tensão nos ombros que nunca se desfaz, o intestino que já não funciona com regularidade, a respiração curta que denuncia ansiedade. Mas, na verdade, esses sinais não são apenas efeitos inevitáveis do tempo. São mensagens.
O corpo fala quando a alma não é ouvida. A neurociência contemporânea confirma aquilo que antigas tradições sempre ensinaram. A interocepção, a capacidade de sentir o interior do corpo, é fundamental para regular emoções, hábitos e escolhas. Quem se escuta com nitidez consegue perceber quando algo expande ou contrai, quando uma situação abre espaço para a vida ou quando a drena. E essa escuta não é apenas prática, é também espiritual. Pois o corpo se torna uma espécie de bússola, um oráculo íntimo que aponta o caminho da coerência. Uma forma simples de cultivar essa percepção é aprender a fazer a pergunta de 1 centímetro. Diante de qualquer decisão, pequena ou grande, perguntar a si mesma: isso expande ou contrai meu peito 1 centímetro? A resposta não vem da mente lógica, mas da sensação imediata. Se o corpo se abre, há vida. Se se fecha, há alerta. É nesse diálogo constante que a mulher começa a se alinhar, a ajustar sua rota, a preservar sua energia. Esse tipo de escuta também se reflete na beleza que o corpo transmite. Não é apenas sobre estética, mas sobre ritmo. O rosto de quem respeita seus limites e responde às mensagens do corpo carrega outra expressão. A pele não obedece apenas a cosméticos, mas à coerência entre hábitos e escolhas. É um brilho que não vem do exterior, mas de dentro, como consequência da atenção silenciosa a si mesma. A metáfora é clara. O corpo é como uma bússola guardada no peito. Pequena, delicada, mas suficiente para não nos perdermos. Ela não mostra todo o mapa, mas indica a direção certa. Assim também é o corpo. Não resolve todos os dilemas, mas aponta os primeiros passos. Quem aprende a escutá-lo descobre uma fonte de sabedoria prática e espiritual, e com isso preserva não apenas a saúde, mas também a presença. Esse é um dos segredos das mulheres que parecem desafiar o tempo. Não ignoram o corpo, não o tratam como inimigo, não se resignam a vê-lo apenas como um fardo da idade. Elas o escutam, o respeitam, o transformam em aliado. E, por isso, sua presença transmite algo que vai além da juventude. Transmite sintonia, inteireza e paz. O tempo é para muitas mulheres uma ameaça. Ele parece carregar a promessa da perda, perda da beleza, da força, da relevância. Mas Viktor Frankl nos lembra que o tempo não é inimigo. Ele não retira o peso dos anos, mas nos oferece direção quando encontramos um para quê. Quem vive com sentido não se desespera com a passagem das horas, porque compreende que cada minuto pode ser transformado em legado. O tempo, então, deixa de ser apenas areia escorrendo na ampulheta e se torna matéria-prima de algo maior. James Hollis acrescenta que maturidade é caminhar na direção da própria alma, mesmo quando esse caminho exige coragem. Quando deixamos de viver em performance para os outros e passamos a viver em fidelidade a nós mesmas, o rosto descansa, a alma se aquieta, o corpo encontra um ritmo mais natural. A vida já não é um palco onde precisamos provar nossa juventude, mas um espaço onde podemos expressar nossa inteireza. O segredo, portanto, não é tentar parar os relógios, mas aprender a afiná-los ao compasso da vida interior. É cultivar presença, propósito e limites, até que o tempo, em vez de roubar, se torne colaborador. O rosto ganha profundidade em vez de perder beleza. A postura revela serenidade em vez de fraqueza. A energia, antes gasta em lutas inúteis contra o inevitável, passa a ser investida em viver o essencial. A imagem final que traduz essa verdade é a da ampulheta virada ao nascer do sol. A areia continua caindo, como sempre caiu. Mas, enquanto ela desce, a luz cresce. O que antes era visto como perda passa a ser revelado como transformação. O tempo não precisa ser combatido. Ele pode ser um aliado, desde que tenhamos um sentido que o torne fértil. As mulheres que parecem desafiar o tempo não são aquelas que o negam, mas aquelas que aprenderam a caminhar com ele. Elas sabem que o segredo não está em ter menos anos, mas em ter mais vida dentro dos anos. E é por isso que sua presença se torna inesquecível, porque carregam em si a beleza de quem transformou o tempo em aliado e o sentido em chama que nunca se apaga. Quero deixar um convite íntimo para você que me acompanhou até aqui. Ao longo deste vídeo, falamos sobre sinais, escolhas e atitudes que transformam a forma como vivemos o tempo. Mas agora é a sua vez de olhar para dentro e reconhecer qual desses 7 sinais você já percebe em si mesma. E qual deles você deseja cultivar com mais consciência nas próximas semanas? Escreva nos comentários a sua resposta. Pode ser algo pequeno, como um instante de silêncio nutritivo no meio do dia, ou algo maior,
como a decisão de estabelecer um limite claro em uma relação. Essas partilhas criam uma rede silenciosa de apoio entre mulheres que, mesmo vivendo sozinhas ou se sentindo sozinhas, podem encontrar eco na história umas das outras. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe este vídeo com uma amiga que esteja se sentindo apagada ou cansada da passagem dos anos. Muitas vezes, uma palavra, uma metáfora, um insight pode reacender a chama em alguém que parecia ter se esquecido de si. E, se você deseja continuar trilhando esse caminho de sentido, espiritualidade prática e psicologia aplicada à vida real, inscreva-se no canal. Aqui, cada encontro é construído como um santuário de silêncio e profundidade, onde o tempo não é inimigo, mas aliado. Caminharemos juntas, descobrindo que a verdadeira juventude não está no corpo que resiste ao relógio, mas na alma que aprende a florescer em todas as estações.